Lição 8. A ousadia do cristão diante dos infortúnios. Graus trimestre de 2021. Objetivos da lição: mostrar que devemos ser ousados. Explicar que para Deus nada é impossível. Destacar as vantagens de se fazer um planejamento. Texto áureo. Então o rei lhe disse: que é o que tens, rainha Ester, ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Ester 5:3. Verdade aplicada à ousadia do cristão se baseia no poder do Espírito Santo e na fé firmada em Deus e na sua palavra. Textos de referência: Ester 5:1. Sucedeu, pois, que, ao terceiro dia, Ester se vestiu de seus vestidos reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei, e o rei estava sentado sobre o seu trono real, na casa real, defronte da porta do aposento. 2. Então o rei lhe disse: que é o que tens, rainha Ester, ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. 3. E disse Ester: se bem parecer ao rei, venha o rei Amã hoje ao banquete que lhe tenho preparado. 4. Então disse o rei: fazei apressar a Amã, que cumpra o mandado de Ester. Vindo, pois, o rei Amã ao banquete, que Ester tinha preparado. 5. Então disse o rei: fazei apressar a Amã, que cumpra o mandado de Ester. Vindo, pois, o rei Amã ao banquete, que Ester tinha preparado. Motivos de oração: ore para que o Senhor erga servos audaciosos diante deste mundo. Esboço da lição. Introdução. 1. Devemos ser ousados. 2. Para Deus nada é impossível. 3. As vantagens de se fazer um planejamento. Conclusão. Introdução. Através do exemplo de Ester, aprendemos a necessidade de agirmos, confiando no Senhor e procurando permanecer na direção do Espírito Santo, superando todas as situações aflitivas de nossa alma. Ester preconiza que em tudo é importante ser fiel a Deus. E Deus tem compromisso com os fiéis. Ponto de partida: devemos estar firmes em Deus. 1. Devemos ser ousados. Se você é cristão, e se sente cabisbaixo e sem entusiasmo, preste atenção no que a Bíblia diz, porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor, e de moderação. 2 Timóteo 1:7. Ester tinha uma vida comprometida com Deus, pois tinha a certeza de que Deus ouve as nossas orações. Ela foi ousada, adentrando a presença do rei sem ser convocada. Ester 5:2. E a Bíblia nos encoraja ainda mais, dizendo: vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. 1 Coríntios 16:13. 1.1. A ousadia de Ester. A prática da ousadia é a arte de portar-se corajosamente diante dos desafios da vida. Podemos observar vários homens de Deus na Bíblia que foram ousados diante do perigo. Davi contra o gigante Golias, o profeta Elias contra os 450 profetas de Baal, Josué diante das muralhas impenetráveis da cidade de Jericó, Pedro e a ordem de andar sobre as águas. Quando analisamos o livro de Ester, notamos que, após o relatório de Mardoqueu sobre sua posição no palácio, ela foi movida por uma ousadia extraordinária em buscar a Deus. Ester 4:14-16. Os apóstolos de igual modo buscaram em Deus a ousadia necessária para continuarem anunciando a palavra de Deus, mesmo diante das ameaças sofridas. Atos 4:29-31. Sentir-se seguro em Deus nos faz ser ousados diante das adversidades. Subsídio do professor: a rainha Ester demonstrou que ser ousada não é gritar e desafiar o perigo. Ela apenas colocou sua confiança em Deus. A ordenança para ser forte e corajoso é muito comum nas Escrituras. Ser forte e corajoso é ser ousado aos olhos de Deus. Essa expressão foi dada ao povo de Israel no período de Moisés, Deuteronômio 31:6, Josué 10.25, e Ezequias, 2 Crônica 32:7. O rei Davi mais tarde reproduziu as mesmas palavras a Salomão, seu filho e sucessor do trono de Israel. 1 Crônicas 22:13, 28:10. O próprio Jesus usou com constância uma declaração similar. Dizia ele: tem bom ânimo. Era como se ele quisesse dizer: seja ousado. João 16:33. 1.2. Não seja covarde. Deus não quer pessoas covardes para trabalhar em sua seara, mas pessoas dispostas e corajosas, como o apóstolo Paulo, que deixou registrado as seguintes palavras de encorajamento: porque, se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. 1 Coríntios 9:16. A covardia é um reflexo de quem não tem um comportamento corajoso.
Uma coisa que Esther nos ensina é que não devemos ser covardes perante os problemas. A Bíblia aborda a covardia com rigor. Entre o exército judeu, o covarde deveria voltar para casa. Além de não ser vantajosa sua presença, ele poderia corromper os outros com a sua fraqueza. Deuteronômio 28. Subsídio do professor. O pastor e conferencista Franklin Graham, num episódio em que estava palestrando, disse que o céu não é para os covardes. Hoje, nas nossas igrejas, não são poucos o número de membros covardes. Muitos cristãos se deprimem e se enfadam porque querem realizar a obra de Deus covardemente. Devemos estar certos de uma coisa: não realizamos nada sem a presença do Eterno. Por causa desta covardia, o cristão não obtém todas as vitórias que poderia conseguir. Deus nos diz o tempo todo que Ele não nos deu um espírito de covardia. 2 Timóteo 1:7. 1.3. Seja corajoso. Coragem é o oposto de covardia. A coragem é uma das características dos que confiam no Senhor. O autor da Epístola aos Hebreus esclarece o real motivo pelo qual podemos entrar no Santo dos Santos e viver as promessas de Deus, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus. Hebreus 10:19. Nossa ousadia não se fundamenta no fato de sermos autossuficientes, ou dignos, mas no que Cristo fez por nós. Ao longo dos séculos, muitos servos corajosos tomaram posição como aguerridos adoradores do Senhor e foram vencedores diante de seus adversários. Subsídio do professor. O primeiro passo para a salvação nos fez lembrar de ousadia. Afinal, a pessoa convencida pela palavra e pelo Espírito Santo precisa romper com os credos que lhe davam certa segurança psicológica e social. Nossa pregação geralmente tem o propósito de motivar as pessoas a romperem com a falsa segurança, e a se desvencilharem daquilo que é velho e conhecido, para então aceitar o que é novo e ainda desconhecido, o Evangelho do Senhor Jesus, a maneira bíblica, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fomos resgatados do nosso fútil procedimento que nossos pais nos legaram. 1 Pedro 1:18, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. É preciso coragem para falar do amor de Deus. É preciso coragem para desafiar as pessoas às mudanças. Eu ensinei que Deus não quer pessoas covardes para trabalhar em sua seara, mas pessoas dispostas e corajosas. 2. Para Deus nada é impossível. A rainha Esther procurou apoio do povo judeu quando o convocou que ele se unisse a ela em jejum. Para alguns, a atitude de Esther poderia parecer uma loucura, mas para ela era questão de sobrevivência. Esther 4:13. Em Deus tudo é possível e não há limites para a fé. Salmo 34:19. Esther tinha conhecimento de que iria inadimplir a lei daquela terra e que poderia sofrer a mais ríspida consequência, a morte. As nossas limitações não devem impedir-nos de prosseguir na jornada cristã, pois as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Lucas 18:27. O apóstolo Paulo afirmou: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. 2.1. Simples em suas atitudes. A formosura do cristão não deve ser medida por sua beleza exterior, e sim por seu caráter. Assuero ficou tão admirado com a beleza de Esther que lhe ofereceu a metade do seu reino. Esther 5:3. Para Deus, a beleza interior é mais admirável que a beleza exterior. Para o Senhor, mais importante é termos um espírito manso e tranquilo. Isto é o que realmente tem valor. Esther não estava preocupada com riquezas, mas em agradar a Deus. Uma mulher com estas peculiaridades não pode ser analisada como uma pessoa covarde, porém como uma mulher que confia no Senhor para suprir todas as suas necessidades. Filipenses 4:19. Subsídio do professor. O coração de Esther era humilde. Ela não se fazia de arrogante, mesmo sendo rainha. Há pessoas que só se conformam em ser as mais admiráveis e enaltecidas, e por essa razão o coração humano cai justamente numa densa amargura e aflição, porque os primeiros lugares são para poucos. Esther, na sua simplicidade, nos deu uma maravilhosa lição de como servir ao Senhor. Ela nos ensina que não precisamos ser os mais admiráveis nem os mais perfeitos. Podemos ser os mais humildes, mas somos filhos do Rei. É assim que Deus deseja que sejamos. Viver de maneira simples é copiar o estilo de vida de Cristo. Ele habitou nesta terra sem vanglória. Isaías 53:2. Esvaziou-se de si e tomou a forma de servo. Filipenses 2:7. Jesus, com suas atitudes, corroborou que a simplicidade nos ajuda a ser pessoas melhores e menos exigentes quanto ao próximo.
2.2. Dê um passo a mais. Esther concluiu que era necessário agir para preservar a sua vida e a de todo o povo judeu. Ela transgrediu a norma, aproximando-se do rei sem um chamamento oficial, contudo encontrou graça perante o rei. Esther 5:2. Algumas vezes, a nossa vida precisa de certa atitude em alguns períodos e é sempre necessário dar um passo a mais. Esther não teve medo de dar um passo a mais para conseguir livrar o seu povo da morte. Tinha conhecimento de que o Senhor abençoa os nossos passos. Subsídio do professor. Para dar um passo a mais, precisamos ler as Escrituras e entender que ela nos oferece inúmeros exemplos de como a presença de Deus dá poder aos seus filhos, para que eles vivam para Ele. Moisés estava convencido de que sem a presença de Deus em sua vida, dar um passo a mais lhe seria inútil. Então lhe disse: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Êxodo 33:15. Moisés estava dizendo que, para ele dar um passo a mais, o Senhor precisava estar com ele. Ele tinha a certeza de que se o Senhor não estiver no nosso meio, não vale a pena caminhar por este mundo. 2.3. A segurança na confiança em Deus. Esther só pôde gozar da segurança divina, porque confiou inteiramente no Senhor. Salmo 91:2. Esther não confiou em si mesma e adicionou Deus no seu problema. Assim também ocorre com cada um de nós, quando acreditamos em Deus e lançamos sobre Ele toda a nossa ansiedade. 1 Pedro 5:7. Esther nos dá uma lição de como confiar em Deus. Ela se escondeu no esconderijo do Altíssimo e descansou na sombra do Onipotente. Salmo 91:1. Subsídio do professor. A Bíblia diz: crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. 2 Crônicas 20:20. O Senhor disse: e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias 29:13. A segurança do cristão se encontra somente em Deus. Ele é o refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia dos servos fiéis. Salmo 46:1. Não importa o que aconteça no mundo ao nosso redor, temos a certeza de que Deus sempre estará nos guardando. Eu ensinei que, para alguns, a atitude de Esther poderia parecer uma loucura, mas para ela era questão de sobrevivência. 3. As vantagens de se fazer um planejamento. A vida cristã é uma guerra de fé que demanda estratégias e planejamentos para colocarmos nossas ações em prática. Esther teve 3 dias para se planejar e só chegar à presença do rei no momento oportuno. Este tempo foi necessário para ela atingir o alvo estabelecido. O sucesso de Esther passou pelo período de preparação, oração e jejum, para agir de modo certo na hora certa. As pessoas vitoriosas instituem alvos, priorizam e planejam bem, como no caso de Esther. 3.1. Planejar é preciso. O planejamento na vida do cristão deve considerar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2. Deus planejou tudo e efetuou o seu projeto. Isaías 46:9-11. Ele entregou ao homem a incumbência de dominar a sua criação. Gênesis 1:28. Tendo sido criado à imagem e semelhança do Criador, o homem é um ser que deve se planejar em tudo também. Lucas 14:28. Subsídio do professor. Para um bom planejamento, é preciso em primeiro lugar organizar a sua vida. Determine, com lucidez, todos os seus compromissos, sejam eles profissionais, religiosos ou de passeios. Necessita possuir um tempo determinado para cada coisa a ser feita. O arranjo é a grande causa do insucesso. Os indivíduos mais produtivos são aqueles que se preparam melhor. Ressaltando que todos os nossos objetivos devem conter a inteira submissão a Deus. A Bíblia diz: mas buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. 3.2. O planejamento produz sucesso. Os episódios narrados no livro de Esther ocorreram quando a maior parte do povo de Israel continuava vivendo no exílio. O local da história é Susã, a cidade onde o rei da Pérsia Média habitava. Esther 1:2. O primeiro planejamento traçado por Esther e Mardoqueu foi não divulgar a ninguém que era judia. O segundo foi planejar o momento certo de falar com o rei. Após 3 dias, não falou diretamente, mas ofereceu um suntuoso banquete. Todo este plano traçado por Esther era acreditando que Deus livraria ela e a sua nação da morte. Subsídio do professor. Existem vários níveis de planejamentos. Porém todos devem ser competentes para responder a questionamentos, tais como: o que? Quando? Como? Onde?
A maioria dos indivíduos bem-sucedidos possui muito preparo, além de terem fins desafiadores, que os façam acordar logo pela manhã todos os dias, e usar todos os expedientes que puderem para conseguir seus alvos. Essas pessoas creem em suas potencialidades, mas depositam no papel tudo o que ambicionam ter de resultados positivos em sua vida. Assim sendo, toda a definição de objetivos precisa ser seguida de um plano de ação, ordenado para realizá-los. Nós, cristãos, devemos planejar. Planejar com sabedoria e com antecedência para não fazer a obra de Deus de qualquer maneira. Planeje, mas nunca se esqueça de, em primeiro lugar, colocar tudo nas mãos do Eterno. 3.3. Espere o momento certo. Diante da bela história de Esther, temos aprendido que devemos agir no momento certo. Temos que saber o momento apropriado de lutar, pois se partirmos de qualquer jeito e na ocasião errada, com certeza haverá uma enorme probabilidade de sermos atingidos pelo inimigo. Espere o momento de Deus. Ele sabe todas as coisas e no tempo certo dirá para você o que e como fazer. Subsídio do professor. O operar de Deus na vida dos seus filhos é tremendo. Ele faz coisas imponentes. O tempo de Deus não é igual ao nosso, mas uma coisa é certa, Ele é Senhor do tempo. Ele, quando determina algo, simplesmente fala e tudo se realiza. Quanto maior a luta, quanto maior o tempo de espera, maior será a tua bênção, porque o que Deus prometeu, Ele cumprirá. Quando esperamos por Deus, descobrimos que seus recursos para os nossos problemas são muitos melhores que os nossos recursos. Esther colocou sua confiança em Deus e deu tudo certo. Eu ensinei que o sucesso de Esther passou pelo período de preparação, oração e jejum, para agir de modo certo na hora certa. Conclusão: nesta lição, vimos que, na hora em que foi preciso, Esther foi ousada, mesmo correndo risco de morte, para salvar sua vida e a de seu povo. Aprendemos com Esther a importância de cumprirmos nosso papel neste mundo, crendo em Deus, que nos chamou e capacitou.